Quando a verdade é distorcida, o silêncio se torna cúmplice. Você já reparou que quem defende a verdade bíblica hoje é chamada de intolerante? Enquanto isso, heresias ganham microfones, livros são reescritos, versículos são desfigurados e igrejas estão ensinando que pecado não é mais pecado. Biblioafetividade agora é nome de um curso. Gente sendo formada para ensinar que Deus não condena mais aquilo que Ele mesmo chamou de abominação. Mas é o amor, é só mais uma forma de afeto. Mas deixa eu te lembrar o que diz a palavra. Levítico 18:22 diz: não te deitará com o homem como se fosse mulher, é abominação. Romanos 1:26 e 27 diz: Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Você pode tentar dar outro nome, pode dizer que é só afeto, pode até inventar um curso, mas pecado continua sendo pecado. O problema não é quem prega duro, o problema é quem distorce suave. Jesus nunca passou o pano no pecado, e quem anda com ele também não pode. Sabe por quê? Porque quando a igreja se cala, as pedras clamarão. Não é sobre bater, é sobre não ser cúmplice da mentira. Você pode não gostar de polêmica, mas o inferno está ganhando terreno porque a verdade virou tabu. Ou você fala, ou as pedras vão falar no seu lugar. Onde há amor, Deus está, em que sentido? No sentido da desobediência? No sentido dos desejos, dos prazeres carnais que vão contra os princípios da palavra de Deus? Onde está escrito que diz assim: a imoralidade sexual, onde está escrito que fala sobre os afeminados, que para bom entendedor minha palavra basta, eu não vou entrar em detalhe, porque muitos não querem aceitar a verdade, mas querem perseguir a verdade. Está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você for analisar, desde o princípio, homens e mulheres que serviram a Deus permaneceram na sua essência, na sua natureza. Aqueles que saíram dessa virtude não serviam a Deus, pelo contrário, eram inimigos da palavra de Deus. Quando Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, tirou lá de dentro Ló e a família dele, que eram os amigos de Abraão. E ao os anjos entrar lá dentro, os homens que tinham lá desejaram se relacionar sexualmente com os anjos. E os anjos, aparentemente, eram do sexo masculino. Esses dois anjos foram, como eu posso falar, qual é a linguagem que a gente usa hoje em dia? Foram assediados por esses homens. Ao ponto de Ló falar assim: eu tenho minhas filhas são lindas e virgens, e de fato eram, né? E os anjos, e Ló falou: dou ela para vocês, ofereceu as filhas. Gente, muitas pessoas ficariam furiosas com o que Ló fez. Até eu ficaria, não vou mentir. O cara pegar a própria filha e dar para ser abusada. Mas os caras não aceitaram. Eles queriam as mulheres. Os anjos, perdão. Queriam os anjos. Queriam se deitar com os anjos. Isso aí significa que lá já havia os afeminados. Já havia homens que se deitavam com homens. E que por conta desse tipo de abominação foi que Sodoma e Gomorra foi destruída. Aí eu lhe pergunto: você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Você acha que Deus é obrigado a se adaptar à nossa vontade, ao nosso querer? Deus não se adapta à nossa vontade e ao nosso querer, não. Tem uma palavra que fala bem assim: havia um homem fazendo sua obra sobre as rodas, que chamava oleiro. O homem era oleiro e a obra era o vaso. Ele estava moldando o vaso, né, o barro, a argila, para fazer o vaso. Só que o vaso saiu de uma forma que ele não se agradou. Ele não gostou. E você acha que ele deixou aquele vaso daquela maneira? Ele pegou o vaso, o barro, né, do vaso, amassou de novo, colocou sobre as rodas e fez um vaso agradável aos seus olhos. Assim é Deus. Ele nos modela a sua vontade, não é nós que modela a Deus. Temos que entender o seguinte: no princípio, Deus já existia. No princípio, o Espírito de Deus andava sobre as águas. Depois Deus criou todas as coisas. Depois Deus criou o homem e depois criou a mulher. Nós somos obras das mãos de Deus.
Então é Ele que nos modela, Ele que nos molda. Não somos nós que moldamos a Deus. Se eu for para o céu, ou se eu for lançado no inferno, no lago de fogo, Deus sempre será Deus e a vontade dele é quem prevalece, não é a minha. Então eu tenho que me adaptar e me adequar à vontade dele, não ele a minha. Agora as pessoas querem abrir igreja para que elas possam permanecer no pecado, como se fosse natural, normal, conviver assim, viver assim, e ainda querem que Deus aceite isso, querem que Deus se adapte a elas. Só que o que essas pessoas vão fazer? Vão pegar, fazer livros novos, capítulos novos, versículos novos, que não fazem parte da palavra de Deus, para assim fingir que Deus está se agradando do que eles estão fazendo. Aí, eu penso assim comigo. Se eu quero viver no pecado, se eu quero viver errado, eu tenho que viver errado aceitando que a palavra de Deus é a verdade. Se eu aceito que a palavra de Deus é verdade, e eu quero viver no pecado, eu tenho que admitir, estou pecando, estou errando, mesmo que eu não me arrependa. Agora, querer abrir uma igreja, querer entrar dentro de uma igreja, não crendo na palavra de Deus, isso aí é querer enganar a mim mesmo. E eu posso até enganar a mim mesmo, mas a Deus eu não engano. Ninguém engana. E para fechar com chave de ouro, ainda vou dizer o seguinte. Quando Jesus esteve aqui, Jesus falou bem assim: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tá? E tem outra parte que fala bem assim: minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vocês têm que ver, se era para existir um terceiro sexo entre o povo de Deus, era para ter escolhido um discípulo que fosse, né, afeminado. Ou uma mulher que, né, mas você pode ver, todos aqueles que estavam no pecado, que Jesus veio e converteu, se arrependeram do pecado e passaram a servir a Deus por Cristo através da palavra. Não viveram errado. Pelo contrário, aquela mulher que foi pegar adultério e vários outros casos que tinha lá de pecadores que se converteram ao evangelho. Agora essas pessoas não, elas querem viver no pecado descaradamente, não quer dizer que Deus aceita, porque isso é amor, é uma forma de amor. O cara, gente, deixa até quieto, já ganharam o direito na lei, né? A palavra de Deus não pode nem ser dita como verdade, porque esse pessoal que faz as coisas que Deus não se agrada já ganharam espaço perante a lei para degredir, para praticar heresias, para fazer com que a palavra de Deus seja blasfemada. E aí eles ainda querem que nós curvamos diante deles e aceitemos que isso é normal. Bom, vocês querem fazer o que quer da vida de vocês? Que eu não posso te dizer aqui abertamente, façam. Façam. O problema é de vocês. A vida é de vocês. Se vocês vão obedecer a palavra de Deus ou não, ó, tô cagando. Não tem sentido Jesus ter morrido para pagar os nossos pecados e nós permanecer nele. Seria mais fácil Deus ter nos perdoado sem ter sacrificado o seu único filho por nós. Então, todo o sacrifício que ele fez não foi para que a gente viesse a permanecer no pecado, mas sim para nos libertar dele, para conseguir alcançar a perfeição.